Olá, vamos dar continuidade à unidade 2, observação da estrutura e funcionamento de escolas de ensino fundamental, videoaula plano de ensino, parte 2. Os tópicos dessa aula, modelos de plano de ensino. Na aula anterior, que foi a parte 1, nós tratamos de aspectos teóricos importantes na elaboração de um planejamento. E aqui nós vamos trabalhar modelos de plano de ensino. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é relembrar o que a gente falou na aula passada. Então, o planejamento é o ato de elaborar, executar e avaliar. Então, o plano de ensino é um instrumento que norteia a ação do professor. Então, no plano de ensino, nós temos que pensar o para quê, o que, o como, com o que e o resultado. Então, o para quê são os objetivos, o que é o conteúdo programático, como é a metodologia, com o que os recursos e o resultado é a avaliação. Isso é retomando o que a gente falou na aula passada. Então, quais são os tipos de plano de ensino? Nós temos plano de curso, plano de unidade e plano de aula. Então, o primeiro plano que nós vamos apresentar aqui é um plano de curso. O que é um plano de curso? Eu estou trazendo exemplo de um plano que eu elaborei de uma disciplina de estágio supervisionado 3. Tá? Então, o que é um plano de curso? É o plano global da disciplina e ele é dividido em unidades. Então, aqui você está vendo unidade 1, unidade 2, unidade 3. Esse plano ele foi elaborado em 4 unidades, esse plano aqui, né? Então, na unidade 1, vou dar só um exemplo. Primeiro, você tem que ter um cabeçalho normal, que eu falei para vocês anteriormente, colocando tudo que você precisa colocar como cabeçalho. Aqui, como é um plano de curso para o ensino superior, você tem uma ementa, né? Aí, no caso lá das séries do ensino fundamental, também tem uma estrutura, mas aqui nós temos uma ementa geral daquela disciplina, tá? Aí você tem conteúdos, objetivos, recursos didáticos, procedimentos de ensino, avaliação da aprendizagem e tem também as referências, que nesse caso específico aqui eu coloquei as referências numa folha à parte. Mas eu vou discutir só essa primeira unidade bem aqui para vocês terem noção. Aqui nós temos a unidade 1, da postura profissional ao planejamento educacional. E desse conteúdo, dessa unidade, foi desmembrado ética profissional, interdisciplinaridade e contextualização curricular, temas atuais relevantes da educação, plano de ensino e seus elementos. Esse aqui é tudo que foi discutido na unidade 1. Aí, na unidade 2, eu vou continuando aquilo que eu finalizei na unidade 1, eu vou continuar. Aí, aqui eu vou ter os objetivos desta unidade, os recursos dessa unidade, os procedimentos de ensino desta unidade e a avaliação da aprendizagem dessa unidade, que no caso, para essa unidade, eu coloquei como primeira avaliação seminários temáticos, debates e apresentação de trabalho. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? É que esse plano de curso, ele tem um caráter mais geral, né? Então, aqui eu não preciso, por exemplo, desenvolver vários procedimentos de ensino. Eu coloco o geral que eu vou utilizar aqui, tá? Eu não preciso detalhar como eu tenho que detalhar o momento ao momento, o dia a dia, como é o caso do plano de ensino, tá? Então, do plano de curso, é planejado o plano detalhado da unidade. Ao final, coloca-se as referências. Então, nós temos aqui o plano geral de uma unidade e aqui, ao final, você tem um plano geral de todas as unidades. O plano de unidade segue a mesma característica. Eu vou ter aqui o cabeçalho normal, a ementa. O que é um plano de unidade? É o plano das unidades. Ao final, coloca-se as referências de cada unidade, tá? É o detalhamento da unidade, consta objetivos, conteúdos, recursos, procedimentos avaliativos e avaliação de cada unidade. Então, vocês viram que anteriormente, no plano de curso, eu tinha tudo isso aqui, né? Os objetivos, data show, tudo mais, os recursos. Só que aqui nos procedimentos de ensino, eu detalhei mais que tipo de plano que eu vou utilizar, de texto que eu vou utilizar,
Eu dividi os seminários, né? Falei qual livro que seria utilizado para cada seminário. Então, como eu coloquei aqui que nessa unidade a avaliação seria seminários temáticos e debates, aqui no procedimento de ensino eu vou detalhar aquela unidade de forma mais para que as pessoas entendam o que vai ser desenvolvido naquela unidade. E o plano de aula é justamente aquilo que vai interessar mais para vocês, que é o que vocês vão utilizar tanto na regência simulada como na regência compartilhada, que é o detalhamento de uma aula, ou de 2 aulas, ou de 3 aulas, certo? Então, aqui no caso, eu trago um exemplo de uma aula, né? De uma aula que foi, na verdade não, de um dia em que eu ministrei 5 horas, que pode ser 5 aulas, por exemplo, ou seja, ou só uma aula, e dentro dessas 5 horas eu trabalho uma aula e vou desenvolvendo todas as atividades daquela aula. Aí vai ficar a critério de vocês e de quando vocês estiverem elaborando o planejamento da regência compartilhada junto com o professor colaborador. Tá? Então, aqui você vai ter o nome da escola, aqui o nome de vocês, o curso, né? A unidade do plano, que aí vocês vão ter que saber com o professor se é a primeira unidade, se é a segunda, a terceira, a quarta, tá? Aqui o assunto da aula, o dia, o turno, a turma e a série, o horário e a carga horária, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os mesmos componentes daquele outro plano de unidade de curso, só que aqui eu vou detalhar uma aula. Então, nesta aula de 5 horas, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar? Planejamento de ensino de curso, unidade de aula. Plano de aula, a importância e seus componentes. Quais são os objetivos aqui desta aula? Compreender a importância do plano de aula para a organização didático-pedagógica do docente e conhecer os componentes do plano de aula e compreender como organizá-lo. Então, em uma aula, ao final da aula, eu quero que meus alunos compreendam que eles alcancem esses 2 objetivos. Coloquei como recurso didático o data show, quadro branco, acessórios e textos, e aqui nos procedimentos de ensino, aí eu vou chamar a atenção para vocês disso, quando vocês forem elaborar o plano da regência simulada, da regência compartilhada, vocês não vão colocar aqui somente aula expositiva dialogada e execução de exercícios. Não, aqui vocês vão detalhar o passo a passo da aula. Então, primeiro, lançar questionamento aos alunos, o que é planejamento de ensino, qual a importância para vocês, quais os componentes de um plano de ensino. Isso aqui tudo é lançado para os alunos, aí tem uma conversa informal sobre as respostas dadas, aí eu vou estudar um texto, eu vou citar qual é o texto, eu vou dividir a turma em 4 grupos e orientar atividades de leitura. Eu vou dar um tempo para isso aqui, para que os alunos realizem essa atividade, aí eu passo para a segunda atividade, que é o debate do texto, e após o debate do texto e todo esse trabalho aqui, o professor ele vai sistematizar a aula através de qual procedimento? Uma aula expositiva dialogada sobre os tipos de plano de ensino, plano de curso, plano de unidade e plano de aula. Tá? Então, aqui é o momento de sistematização desse conteúdo aqui, que você iniciou, que no caso eu iniciei, através de vários procedimentos, que foi a problematização bem aqui em cima. Isso aqui é uma forma de problematizar o assunto. Aqui também continua a problematização. Aqui eu vou ainda para o estudo de texto, que é um outro procedimento de ensino, e voltando para aquela aula que nós tivemos na aula 1, eu fiz um trabalho em grupo com eles, eu fiz o debate com o texto, aí eu sistematizo o conteúdo, certo? Aí, continuando ainda com a aula expositiva, eu vou apresentar modelos de planos, eu volto para os grupos e elaboro um plano de aula em duplas, tá? Após isso, os alunos vão apresentar os planos de aula e eu vou fazer a análise crítica do plano.
No final dessas 5 horas, eu vou sistematizar o conteúdo e vou explicitar aquilo que vai ser trabalhado na próxima aula. Então, um plano de aula, gente, tem que ter começo, meio e fim. Todo plano tem começo, meio e fim. Então, o plano de aula não pode ser aquele plano seco e frágil que é só a aula expositiva dialogada. Você tem que detalhar todos os procedimentos aqui. Aqui, a avaliação da aprendizagem. Como é que eu vou avaliar todo esse dia? O debate do texto acerca do tema, já que foi feito um estudo de texto e debate. Eu vou avaliar através da apresentação do plano, que é esse momento bem aqui em que os alunos apresentam o plano, e eu vou colocar aqui que cada atividade terá o peso, essa atividade terá o peso 5. E aqui eu coloco a bibliografia que eu utilizei para essa aula, e aqui deve constar também essa bibliografia bem aqui, que é Planejamento para Além do Burocratismo, da Carmencita Matos Braga Passos. Tem que estar bem aqui. Tudo aquilo que eu utilizo nessa aula tem que aparecer como bibliografia, não, como referências. Por favor, corrijam aí, como referências. O que a gente usa hoje é a palavra referências. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que normalmente os alunos erram, é a diferença entre objetivos e procedimentos de ensino. Objetivos é tudo aquilo que eu quero que meu aluno alcance. Então, aqui eu tenho que colocar objetivos em função do aluno, tá? Qualquer coisa que seja a minha ação para que o aluno compreenda esses objetivos passa a ser procedimentos de ensino. Então, objetivos é aquilo que está direcionado ao aluno, o que eu quero que ele adquira ou que ele compreenda daquele conteúdo. Para que ele compreenda tudo isso, eu vou listar as ações que eu vou desenvolver para aquele período, para aquela aula, para aquele conteúdo. Tá? Então, a diferença entre objetivo e procedimento é isso. Aqui é a minha ação, aqui é aquilo que eu quero que meu aluno apreenda. Tá? Então, tome cuidado com isso. Tá? Aqui vocês vão refazer a palavra, que aqui são referências e não bibliografia. Ok? Então, o importante que eu quero chamar a atenção para vocês finalizando essa aula é que o plano de aula que eu acabei de dar como modelo, ele pode servir de modelo para a regência simulada e para a regência compartilhada. Vocês podem fazer o plano naquela forma que eu coloquei, em forma de quadro, ou vocês podem fazer mesmo escrevendo cada componente e explicando. Isso aí vai ficar a critério de cada um de vocês, tá? Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que é importante, momentos de dinâmica das atividades da disciplina de estágio supervisionado, é entrega de documentos e atividades. Não esqueçam de seguir tudo aquilo que a gente planejou, tanto no programa da disciplina, como que vocês planejaram lá no plano do estágio supervisionado que vocês vão elaborar junto com o professor colaborador. Então, e outra coisa importante é que vocês estejam anotando tudo isso e já comece desde o início da disciplina a ir escrevendo o relatório de estágio. Tá? Não deixe o relatório de estágio para o final da disciplina. Cada atividade for sendo realizada, você já vai escrevendo o seu relatório de estágio. Então, é isso, aqui estão as referências. Eu desejo a todos e a todas sucesso e que o estágio supervisionado seja um momento prazeroso para todos vocês.